A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos, vos pedimos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Mensagem Pastoral. Queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as comunidades e famílias ribeirinhas, as famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Chegamos ao 24º domingo do tempo comum. E neste 24º domingo do tempo comum, nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. Evangelho de hoje, João 3, 13 e 17. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Estamos celebrando, queridos radiovintes, o Ano Santo da Redenção. O Evangelho de hoje nos apresenta a cruz como salvação. No dia de hoje, neste domingo, a Igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. É por isso que nos lembra o texto: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Na primeira leitura de hoje, vemos como o povo murmurava contra Deus e contra Moisés. Então, nos diz o texto, o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo. Elas morderam as pessoas e um grande número de israelitas morreu. As serpentes da murmuração eram muitas e mortais. Foi necessário levantar a murmuração da serpente sob uma cruz, torná-la visível, dar-se conta do pecado da murmuração, para que os israelitas percebessem o pecado e assim fossem salvos. Por isso, Deus ordenou a Moisés: faz para ti uma serpente ardente e coloca-a sobre um poste, e todo aquele que for mordido, olhando para ela, será salvo. Deus não faz morrer as serpentes, poupa-as. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. A serpente foi elevada para obter a salvação. Jesus foi elevado na cruz para que pudéssemos receber, na nossa fraqueza e pecado, em contemplando o mistério gratuito da cruz, fôssemos salvos. Nele pendente vemos os pecados da murmuração venenosa que pode nos matar. Reconhecendo a gratuidade, vemos melhor as nossas murmurações e desacertos. Como lemos em outro passo do Evangelho: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou. Nos ensina Santo Agostinho que poderíamos dizer que Jesus tomou a morte e pregou-a na cruz. Com a morte levantada e pregada na cruz, fomos salvos e libertos da morte, do pecado. Jesus no Evangelho recordava o que aconteceu no passado de forma simbólica. Assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, também é necessário para que o Filho do Homem seja erguido ao alto, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Mistério profundo, nos diz Santo Agostinho, é que, em vendo a fraqueza, olhamos para a fraqueza e nos damos conta da salvação. E Santo Agostinho pergunta: o que representam as serpentes que mordem?
representa os pecados que provêm da mortalidade da carne. É o que a serpente foi elevada. E o que é a serpente foi elevada? É a morte do Senhor na cruz. Com efeito, como a morte veio pela serpente e foi simbolizada pela efígie de uma outra serpente, a mordedura da serpente produz a morte do Senhor dá vida. O que significa isso? Que para que a morte deixe de ter poder, temos de olhar para a morte. Mas para a morte de quem? Para a morte da vida, se é que se pode falar da morte da vida. É como se pode, a expressão é maravilhosa. Hesitarei em refletir o que o Senhor se dignou fazer de nós, de mim, pois Cristo não é a vida, e contudo Cristo foi crucificado, e Cristo não é a vida, e contudo Cristo morreu. Na morte de Cristo, a morte encontrou a morte. A plenitude da vida engoliu a morte. A morte foi aniquilada no corpo de Cristo. É isso que diremos à ressurreição, quando cantamos triunfante: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? No ano santo da redenção, queridos irmãos e irmãs, vislumbramos que a morte foi tragada pela vida e que a morte não tem poder, pois na cruz a vida venceu. Somos hoje convidados a olhar para a cruz como salvação, como vida. É que foi na cruz que se manifestou a plenitude de um amor, como nos foi dito: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E como nos salvou? Na segunda leitura, nós podemos ler em Filipenses, quando São Paulo nos ensina que Jesus se esvaziou a si mesmo, assumindo a condição humana de escravo, tornando-se igual aos homens. Humilhou-se a si mesmo, fazendo obediente até a morte de cruz. Humilhou-se, aniquilou-se para nos salvar. Amor maior não poderíamos merecer. São Paulo usa uma expressão fortíssima: fez-se pecado. Poderíamos usar o símbolo bíblico do Evangelho: fez-se serpente, como afirmava Papa Francisco. O Filho do Homem, como uma serpente que se fez pecado, foi elevado para nos salvar. A serpente alerta para a salvação no deserto, no desconforto, na precisão, no conflito. Com efeito, foi elevada e quem olhava para ela ficava curado. Mas essa salvação não foi realizada com a varinha mágica por um Deus que faz coisas, mas com o sofrimento do Filho do Homem, com o sofrimento de Jesus Cristo. Um sofrimento tão grande que levou Jesus a pedir ao Pai: Pai, por favor, se for possível, afasta de mim este cálice. Na angústia, acompanhada pela: mas seja feita a tua vontade. Papa Francisco, comentando a passagem: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, a fim de que todo o que nele crer tenha vida eterna. Ensina que também Jesus foi elevado sobre a cruz, para que quem crer e estiver em perigo de morte por causa do pecado, dirigindo-se a ele, é salvo. Com efeito, Deus, escreve São João, não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar. Se é infinito o amor misericordioso de Deus que chegou ao ponto de dar seu Filho único em resgate pela nossa vida, grande é inclusive a nossa responsabilidade. Com efeito, cada um deve reconhecer que está enfermo, que está em pecado, para poder ser curado. Cada um deve confessar o próprio pecado para receber a graça do perdão já conferido na cruz, e assim possa ter efeito no seu coração uma vida nova. Deus condena os teus pecados, e se também tu o condenares, unir-te-ás a Deus. Quando começa a desagradar-te aquilo que fizeste, então tem início as tuas boas obras, porque condenas as tuas obras más. As boas obras têm início com o reconhecimento das obras más. Às vezes o homem gosta mais das trevas do que da luz, porque está apegado a seus pecados, mas só abrindo-se à luz, só confessando sinceramente as suas culpas, Deus encontrará a paz verdadeira. As culpas a Deus, encontrará a paz verdadeira, a alegria autêntica. Então é importante. Está ouvindo a mensagem pastoral.
Estamos em setembro, no mês de setembro, no mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. Vamos, queridos irmãos, queridas irmãs, abrir todo dia a Bíblia e fazer uma meditação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, quando abrimos, somos tocados, alimentados, guiados por ela. A Palavra de Deus possui em si mesma uma tal potencialidade que não podemos prever. O Evangelho fala da semente que, uma vez lançada na terra, cresce por si mesma, inclusive quando o agricultor dorme. A Igreja deve aceitar esta liberdade incontrolável da palavra, que é eficaz a seu modo e sob suas formas tão variadas e que muitas vezes nos escapam, superando as nossas previsões e quebrando os nossos esquemas. Evangelho Gaudium. A relevância de anunciar então o Evangelho, então despertamos para a beleza, a grandeza da palavra de Deus. Temos verdadeiramente a peito perceber a beleza e a verdade da palavra de Deus? Abrindo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, é que poderemos tornar os ensinamentos do Evangelho uma realidade compreensível, apreciada por todos. É a palavra de Deus que nos faz testemunhas vivas e verdadeiras do reino de Deus. No mês da Bíblia, abramos, leiamos, meditemos a palavra de Deus. Hoje, no dia da exaltação da Santa Cruz, podemos rezar como rezava São Francisco de Assis. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Vamos ouvir de Papa Francisco: a alegria de evangelizar é que anunciamos a cruz de Jesus. Foi na cruz que se manifestou a plenitude do amor. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Estamos no ano santo da redenção. A nossa missão como discípulos missionários e discípulas missionárias é anunciar a boa nova, a vida nova que Jesus nos ofereceu na cruz. A cruz é sinal de salvação e quanto fomos e somos amados por Deus. Esse é o nosso verdadeiro anúncio. Por isso, anunciemos com alegria. Anunciemos com alegria, evangelizemos com alegria. O bem tende sempre a comunicar-se, diz Papa Francisco. Toda experiência autêntica de verdade e de beleza procura por si mesma a sua expansão. Qualquer pessoa que viva uma libertação profunda adquire maior sensibilidade face às necessidades dos outros. E uma vez comunicado, o bem radica-se e se desenvolve. Por isso, quem deseja viver com dignidade e em plenitude não tem outro caminho senão reconhecer o outro e buscar o bem do outro. Assim, não nos deveríamos surpreender a frase de São Paulo quando diz: o amor de Cristo me absorve completamente, ou ainda, ai de mim se eu não evangelizar. A proposta é viver a um nível superior, mas não com menor intensidade. Na doação, a vida se fortalece e se enfraquece no comodismo e no isolamento. De fato, os que mais desfrutam a vida são os que deixam a segurança à margem e se apaixonam pela missão de comunicar a vida aos demais. Quando a Igreja faz apelo ao compromisso evangelizador, não faz mais do que indicar a todos os cristãos o verdadeiro dinamismo de uma realização pessoal. Descobrimos outra profunda lei da realidade. A vida se alcança e amadurece à medida que é entregue para dar a vida aos outros. Recuperemos, aumentemos o fervor do Espírito, a suave e reconfortante alegria de evangelizar, mesmo quando for preciso semear com lágrimas. E que o mundo do nosso tempo, que procura, ora na angústia, ora na esperança, possa receber a boa nova dos lábios, não de evangelizadores tristes e desencorajados, impacientes ou ansiosos, mas sim de ministros do Evangelho cuja vida irradia fervor, pois foram quem recebeu por primeiro a alegria de Cristo. Um anúncio renovado que proporciona aos crentes, mesmo tíbios ou não praticantes, uma alegria na fé e uma fecundidade evangelizadora.
Na realidade, o seu centro, a sua essência, são sempre o mesmo, o Deus que manifestou seu amor imenso em Cristo, morto e ressuscitado. Ele torna os seus fiéis sempre novos, ainda que sejam idosos, renovem as suas fraquezas. Têm asas como a águia, correm sem se cansar, marcham sem desfalecer. São João da Cruz dizia: essa espessura da sabedoria e ciência de Deus é tão profunda e imensa que, por mais que a alma saiba dela, sempre pode penetrá-la mais profundamente. Ou ainda, como afirmava Santo Irineu na sua vinda, Cristo trouxe consigo toda a novidade. Com a sua novidade, Ele pode sempre renovar a nossa vida, a nossa comunidade, a proposta cristã, ainda que atravesse períodos obscuros, fraquezas eclesiais. Jesus Cristo pode romper sempre os esquemas enfadonhos em que pretendemos aprisioná-lo e surpreender-nos com a sua constante criatividade divina. Sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, criativamente aparecem novos métodos, outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras mais renovadas e cheias de vigor. Embora esta missão nos exija uma entrega generosa, seria um erro considerá-la uma heróica tarefa pessoal, dado que ela é primeiramente, acima de tudo, o que possamos sondar e compreender, é uma obra de Deus. Jesus é o primeiro e maior evangelizador. Em qualquer forma de evangelização, o primado é sempre de Deus, que quis chamar-nos para cooperar com Ele e impelir-nos para a força do seu Espírito. Também não deveríamos entender a novidade da missão de evangelizar como um desenraizamento, como um esquecimento da história viva que nos acolhe e impele a irmos em frente. A memória é uma dimensão da nossa fé que, por analogia com a memória de Israel, poderíamos chamar deuteronômica. Jesus deixa-nos a Eucaristia como a memória cotidiana da Igreja que nos introduz cada vez mais na Páscoa. A alegria evangelizadora refulge sempre sob o horizonte da memória agradecida. É uma graça que cada um de nós, é uma graça que precisamos pedir. Os apóstolos nunca mais esqueceram o momento em que Jesus lhes tocou o coração. Eram as 4 da tarde. A memória faz-nos presente, juntamente com Jesus, uma verdadeira nuvem de testemunhas. Dentre elas, distingue-se algumas pessoas que incidiram de maneira especial para fazer germinar nossa alegria crente. Recordai-vos dos vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus. Às vezes trata-se de pessoas simples e próximas de nós que nos iniciaram na vida da fé. Traga à memória a tua fé sem fingimento que se encontrava já na tua avó Loide e na tua mãe Eunice. A carta a Timóteo. O crente é fundamentalmente uma pessoa que faz memória. Você está ouvindo a mensagem pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, recordemos a celebração do aniversário natalício, dia 18, Padre Círio Ciocchetti, dia 19, Padre José Rodrigues Pessoa, e aniversário de ordenação, dia 16, Padre Raimundo Nonato de Oliveira. Rezemos por esses nossos irmãos e sejamos gratos por eles exercerem o ministério na nossa igreja particular de Manaus. Que Deus os abençoe e os anime sempre no ministério que receberam. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no Teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do Teu reino. A Tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos na espera confiante de novos céus e de nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a Tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrama sobre o mundo inteiro a alegria e a paz de nosso Redentor. A Ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos assim terminando o nosso programa, Mensagem Pastoral. Se Deus quiser, nos encontramos no próximo domingo. Recebam todos a bênção.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus da bondade e da misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e uma abençoada semana. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.